الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد جاء في كتاب الله التنزيل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وجاء أيضا في كتاب الله التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى في كتابه التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبة إخوتي وأخواتي، قد جاء في كتاب الله التنزيل أيضا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان من الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد مارس هذه الآية قبل نزولها، وإن شاء الله سنتكلم عن بعض القصص عن هذا الصحابة لكي نفيد حكمها لأخلاقنا وآدابنا ولإيماننا أيضا. وهذا الصحابة كان أبو ذر الغفاري. Caros irmãos e irmãs, o Corão lembrou para nós, dizendo: ó vocês que têm fé, quando chegue a vocês uma pessoa qualquer, um pervertido, uma pessoa que transporta qualidades negativas com alguma informação, averiguem essa informação, para que não acabem cometendo injustiça contra os outros. Essa área é uma das áreas mais atuais, a gente hoje em dia, mas na verdade ela sempre foi atual na história da humanidade. E hoje a gente viralizou, o tema dessa área com as famosas histórias de fake news. E na verdade a fake news não começou hoje. Só que a fake news também, subhanallah, muitas vezes sai pela culata de quem inventa. E tem um sahaba do profeta alaihi salatu wassalam que se reconheceu muçulmano por causa das fake news. Por causa das fake news que eram feitas contra os profetas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esse foi o caminho pelo qual ele se reconheceu muçulmano. Mas porque ele tinha uma qualidade que é uma qualidade fundamental, que é uma característica importante do muçulmano, que é a preocupação com o próximo. A gente falou muito esses últimos dias da questão da aqida e, consequentemente, da melhora do nosso adab, do nosso akhlaq, da melhora das nossas qualidades éticas, morais e racionais. E uma coisa fundamental nessas qualidades é a preocupação com o próximo. E isso não é uma palavra por fora. E esse sahaba vai ser, inclusive, o sahaba que vai ser a base de uma das maiores ciências islâmicas, que é reconhecida, considerada referência, por exemplo, o transmissor do tasawwuf, a pessoa pelo qual o profeta ﷺ teria transmitido o tasawwuf para os outros sahabas, pela qualidade dele. Ele tinha essa qualidade antes mesmo de se reconhecer muçulmano, de tal forma que foram as fake news que foram inventadas contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que acabaram levando ele ao Islã. Na época do profeta alaihi salatu wassalam, os inimigos do profeta alaihi salam, vendo a mensagem do profeta alaihi salatu wassalam, os inimigos do din, na verdade, e vendo que não tem argumento racional, argumento intelectual para enfrentar a qualidade da mensagem que o profeta alaihi salatu wassalam trazia, começaram a inventar mentiras do tipo: o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele veio para destruir a civilização do povo árabe, veio para destruir a cultura de você. Usaram o sentimento nacionalista, o sentimento etnicista, sentimentos que são usados até hoje em todos os lugares do mundo para aplicar xenofobia, até às vezes dentro do mesmo país aplicar ódio de alguém de uma cidade para outro contra o outro. Isso foi aplicado contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disseram que ele chegava para dividir as famílias. Gente, tá vendo que esses argumentos de dividir a família nem começou hoje.
O profeta ﷺ era acusado, a pessoa que veio para trazer a justiça, para trazer a união, acusaram ele do contrário do que ele fazia, que ele veio para dividir as famílias. Um monte de mentiras que eram colocadas sobre ele, até que isso chegue no ouvido de uma pessoa que vivia dentro de uma etnia, de uma tribo lá na época, que era assaltante. A tribo dele, a especialidade deles era assalto. Eles faziam, cortavam as caravanas no caminho, assaltavam, pegavam os bens e iam embora. Olha só, nessas andanças, em uma das caravanas, ele ouviu alguém falando essas acusações contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naquela hora ele parou e pensou, qual é o interesse dessas pessoas espalharem essas histórias sobre essa pessoa? Eu quero ir conhecer essa pessoa para saber se ele é assim mesmo. Se ele for assim mesmo, eu mesmo cuido dele. Agora, se ele não for assim, com certeza eu vou seguir ele. E essa pessoa era o companheiro Abu Dharr al-Ghifari. Então ele saiu do povo dele. Então, saiu do trabalho dele de assaltante profissional, digamos assim, se a gente for comparar a nossa época de hoje, e chegou para Meca. Quando ele chegou em Meca também, naquela época, aconteceu que os notáveis, os nobres aí, vamos dizer, a elite da cidade de Meca, se a gente for levar a terminologia de hoje, colocaram gente nas fronteiras da cidade de Meca. Naquela época não tinha televisão, não tinha internet, não tinha WhatsApp para enviar informações. Então, colocaram pessoas na fronteira da cidade. Para cada pessoa que vai entrar na cidade, que fala para a pessoa, olha só, cuidado com o tal de Muhammad que está nessa cidade, não encontre ele, não fale com ele. O medo era tal que eles nem queriam que as pessoas escutassem a palavra do profeta ali sallallahu alaihi wasallam. E muitas vezes, quando se inventa mentira contra alguém, muitas vezes é o medo das pessoas escutarem a palavra da pessoa. Na verdade, por quê? Porque a verdade, quando ela chega, como o Corão colocou, ela acaba com a mentira. Então, tem que fazer tudo para colocar uma barreira para que essa verdade não chegue no ouvido das pessoas. Então, Abu Dharr al-Ghifari, quando ele chega em Meca, ele encontra uma pessoa lá que fala para ele, olha só, tem um tal de Muhammad que costuma ficar lá perto da Kaaba. Toma cuidado, não vai perto da Kaaba, não vai encontrar ele. Abu Dharr al-Ghifari fez o quê? Abraçou a pessoa, muito obrigado, era esse mesmo que eu vim procurar. Ele foi direto à Kaaba para encontrar o profeta ali sallallahu alaihi wasallam. Aconteceu que aquele dia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não estava. Ele viu duas pessoas adorando um dos ídolos dele. Ele, inclusive, meio que sermonou essas pessoas, porque era um ídolo que era feito de tâmara, e que as pessoas chegaram, e uma das pessoas chegou a ficar com fome, e pegou um pedaço e comeu. Eu falei, você está comendo a sua própria divindade? Que lógica é isso? Aí a pessoa teria dito que você também deve ser uma das pessoas de Muhammad. Ele ainda falou, eu estou procurando realmente esse Muhammad mesmo. E olha o que aconteceu, chamaram os notáveis e vieram pegar ele, porque ele estava escondido. Ao pegar ele para sair, levaram ele para um local onde tinha justamente o profeta Muhammad. Aí ele vai chamar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e vai começar a expor as preocupações dele. Expor o que ele ouviu do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e pediu para escutar a mensagem do Corão. E claro, como o coração dele era puro, ao escutar a mensagem do Corão, ele viu que a mensagem do Corão era totalmente contrária a tudo aquilo que era dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele entendeu que o profeta sallallahu alaihi wasallam não veio com a mensagem do Corão para destruir a civilização de nenhum povo do mundo, não veio para colocar nenhum povo superior ao outro, não veio para destruir nenhuma família, pelo contrário, ele veio para unir as famílias, não veio para dividir os corações das pessoas, pelo contrário, ele veio para trazer paz e tranquilidade nos corações das pessoas. Ele viu a luz do imã no profeta alaihi salatu wassalam, no rosto magnífico do profeta alaihi salatu wassalam, e aí sim ele se reconheceu muçulmano. Como a gente diz, a pessoa naturalmente na criação já é muçulmano. Basta a pessoa se reconhecer. E Abu Dharr, essa pequena chama que Allah subhanahu wa ta'ala deixou no coração dele, que é aquela da preocupação com o seu próximo, foi o caminho pelo qual até a fake news, até o mal foi usado para trazer ele no caminho do reconhecimento da fé dele. E foi assim que ele se reconheceu muçulmano diante do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e foi o companheiro ao qual o profeta alaihi salatu wassalam passou os segredos, o último companheiro a quem o profeta passou os segredos de uma surata do Corão, que foi a surata al-Munafiqun. Foi o último companheiro que o profeta chamou de lado assim, vou te ensinar, eu estou falando o termo segredo, não entendo como a gente entende, mas vou te ensinar os ensinamentos de uma surata. E era a surata al-Munafiqun que foi revelada em Meca, mas o profeta já morava em Medina. E passou a tal forma que Abu Dharr al-Ghifari, Omar ibn Khattab, por exemplo, ele prestava muito atenção às pessoas que faleciam. Se Abu Dharr al-Ghifari não for para o velório, Omar não se preocupava em ir, por exemplo, porque ele sabia qual era a qualidade dele. E ele foi também o sahaba pelo qual muitos consideram que foi ele que implementou todos os sahabas do profeta. A gente dizia, a faculdade do profeta era os sahabas. E cada um era doutor em algum assunto.
E dizia-se que Abu Dhar al-Ghifari era, por exemplo, o especialista ou doutor no tasawuf, por exemplo. Você tinha, por exemplo, Abdullah ibn Mas'ud, que era o especialista, por exemplo, na leitura do Coran. Então, cada um tinha uma qualidade especial e Abu Dhar era o grande especialista no tasawuf. E a relação dele com Omar vai ser tão importante que Omar, durante seu governo, apesar de Abu Dhar al-Ghifari ser afastado, sempre fazia questão de estar informado com as questões de Abu Dhar al-Ghifari e fez trazer ele, porque ele tinha ido morar no interior, porque ele viu que Medina tinha ficado rico demais, as pessoas estavam mais preocupadas, começando a ficar mais preocupadas com o que eles tinham de bens, então ele queria ir no interior ajudar as pessoas que tinham menos condições. Olha a qualidade, a preocupação dele. Quando a sociedade começou a ter muito mais condição, o que ele fez? Pegou o que ele tinha de pouco, foi jogar tudo no interior para ajudar as pessoas que estavam precisando. A gente geralmente, se falar para você ir no interior, a gente vai procurar ver se o salário vale 3 vezes maior do que na cidade, porque a gente sempre vê nossos interesses. Ele estava com a preocupação com o próximo. Só que Omar estava com preocupação com ele mesmo e pediu para ele vir viver com ele em Medina durante o governo dele. E durante esse governo de Omar aconteceu um fato que foi interessante também sobre essa postura de Abu Dhar al-Ghifari, que é uma lição importante que a gente tem que guardar na nossa memória até hoje. Que é, uma das vezes, 3 pessoas chegaram lá para se queixar de um jovem que era pastor de gado, e para se queixar dele. E eles chegaram lá com as testemunhas dele, acusando ele de ter matado o pai deles. Então começou o julgamento e realmente foi confirmado que esse jovem era culpado. E Omar pergunta para ele, mas então, por que você matou o pai deles? Ele falou, não, eu estava com o meu rebanho, pastando, só que no meu rebanho, alguns dos rebanhos comeram algumas ervas dentro do campo do pai deles. Ele pegou uma pedra, jogou em cima de um dos meus rebanho, de um dos animais do meu rebanho, o animal morreu. E quando eu vi, eu também peguei a pedra e joguei também na cabeça também dele, e ele morreu. Aí foi dado a sentença dele. A sua sentença é a pena de morte, né? A família exigiu isso e tudo. Só que ele pediu para o Omar, olha só, eu vou pedir só um favor. Me dê 3 dias, porque meu pai faleceu e deixou nossa herança, faleceu há pouco. Só estou eu e meu irmão. Se eu não voltar para minha cidade, resolver as questões da herança e preparar o futuro da minha irmã, que ainda é nova, ela vai ficar sem nada e vai sofrer. E Omar, claro, como governador preocupado, como a gente já contou também, ele deu esses 3 dias para ele, com o acordo claro da família queixante. Aí, só que Omar falou, eu não posso te deixar ir embora assim, sem garantia, porque tem que ter alguma garantia. Aí ele pergunta, quem é a sua garantia aqui? O menino levanta a cabeça, o jovem levanta a cabeça e olha na assembleia e vê Abu Dhar al-Ghifari parado. Ele vê no rosto de Abu Dhar al-Ghifari, ele nem se conheciam, mas só de ver o rosto dele, a rahma que ele transmitia já deu confiança para o menino, para o jovem. E ele falou, eu escolho essa pessoa como meu garantidor. Aí Omar pergunta para Abu Dhar al-Ghifari, você concorda? Ele falou, sim, eu concordo. Entendendo que se o jovem não voltasse, a pessoa que ia ser morto no lugar era Abu Dhar al-Ghifari, não ia ser o jovem. Aí o jovem foi embora. Então, 3 dias, lembrando que o dia começa depois de Maghrib, tá? Aí chegou o 3º dia, passou Subh. Aí chegou a família, né? Todo mundo reunido e tudo, junto com Omar e tudo, para aplicar a sentença. E Abu Dhar parado, pronto para a sentença. Passou a oração de Subh, passou a oração de Dhuhr, passou a oração de Asr. O menino não chega. O sol está caindo, quase se pondo. O menino não chega. E Omar agora, com o coração entristecido, olhando para o amigo dele. Porque ele sabe a importância que Abu Dhar tinha para ele. Procurando desculpa para tentar não aplicar, mas ele também não tinha. Porque ele também tinha aquela rigor de implementar os princípios. Porque Omar era o governador que, quando ele mesmo cometia erro, ele mesmo se batia. Tanto que quando ele faleceu, tinha traços de batidas assim, nas costas dele. Então ele não ia abrir mão de aplicar o princípio só porque é amigo. E Omar, o coração doendo, e Abu Dhar tranquilo, parado, sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação. No último minuto de Asr, estou falando minuto, mas no último momento de Asr, o jovem aparece ofegante. Tudo ofegante, não conseguindo respirar direito e tudo. E aí chegou na frente de Omar, na frente de todo mundo na mesquita, e fala,
Lembrando que naquela época a mesquita, masjid, não era só o lugar de ora. A mesquita tinha 3 espaços. A gente tem o espaço da oração, que é a mussola em si mesmo. A gente tem o espaço social, que costumeiramente é a sufa. E a gente tem o espaço de aula e de reuniões. Então, só lembrando esse ponto. Aí ele chega na frente e diz, eu estou pronto para sofrer a sentença. Aí o Omar volta para Abu Dhar e pergunta para ele. Aliás, volta para o menino, para o jovem e pergunta para ele. Por que você votou se você tinha a chance de fugir? Porque se você fosse embora, nada ia acontecer contigo, acabou, Abu Dhar ia ser punido, e mesmo se a gente prendesse, a punição já foi aplicada e acabou. Você teve a oportunidade de fugir. E o jovem falou para o Omar, olha só, eu não queria ser a pessoa pelo qual o fato das pessoas cumprirem suas promessas vão acabar. Eu não queria ser o primeiro a acabar com o fato de as pessoas não cumprirem suas promessas. Então não queria que o fato de parar de cumprir as promessas começasse comigo. E aí Omar se vira e pergunta para o Abu Dhar al-Ghifari. E você? Por que você aceitou ser o garantidor, deu a sua vida por uma pessoa que você nem conhece? Ele responde para o Omar, eu não queria ser a pessoa pelo qual a generosidade ia acabar no mundo. Eu não queria ser o ser humano pelo qual vai passar por mim. Eu não quero estar na corrente pelo qual a generosidade vai acabar ou diminuir na face da terra. Aí a família vendo isso, eles vão lá na frente de Omar e falam, a gente retira a nossa queixa, perdoamos ele, não aplique mais a sentença sobre o jovem. E Omar ficou espantado, vocês têm a oportunidade de ter a vingança de vocês. Pergunta, vocês tiveram a oportunidade de ter a vingança de vocês, está todo mundo aí? Acabou, eles falaram não. Nós também, vendo isso tudo, não queremos ser as pessoas pelo qual a rahma, o amor entre os seres humanos vai acabar. Que não seja nós. E a lição importante que a gente tem que ter aqui é que na nossa preocupação com o ser humano, que a gente faça tudo para que o bem não acabe conosco. Que a gente não seja a última pessoa, a pessoa pelo qual o bem vai acabar. Qualquer momento que você tem a oportunidade de cumprir alguma ação de bem, cumpra. É por isso que o profeta alaihi salatu wassalam falou, mesmo que o fim do mundo estivesse acontecendo, o mundo está acabando, você tem uma planta na sua mão, plante aquela planta, plante aquela árvore. É uma boa ação, não negligencie ela, faça ela. Não seja a pessoa pela qual o bem vai acabar. Não seja a corrente final de uma boa ação. Seja a pessoa que vai sempre estar espalhando ela e aquela pessoa que vai sempre, olha assim, nos 3 casos, cada um ficou preocupado pelo outro. Um não queria que a promessa, ou cumprir a promessa acabe, isso é uma preocupação com o outro. Um não queria que a generosidade acabe no mundo através dele, e é uma preocupação fundamental com o outro ser humano. E o outro não queria que o amor, a rahma, o amor absoluto entre os seres humanos, entre os povos, acabasse. E esse também é uma preocupação pelos outros. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude a não ser a corrente pelo qual o bem acaba. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين إنه هو الغفور الرحيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Então, esses exemplos que a gente vê na vida desses sahabas, como dos grandes homens da história do Islã, é justamente para a gente sempre tirar essas lições e implementar todo dia na nossa vida. E muitas vezes a gente, infelizmente, se perde em polêmicas que não são fundamentais para a melhoria do nosso din, da nossa fé. A gente se perde nas calúnias, que hoje virou fake news, mas não é nada mais que mentira e calúnia, né? A gente se perde nisso, a gente se perde na mentira e esquece de se focalizar em melhorar o que Allah subhanahu wa ta'ala engrandeceu, o que Allah subhanahu wa ta'ala valorizou. E principalmente se preocupar para que nosso irmão também alcance o bem que a gente alcançou. Teve um dos filhos de Adam alayhi salam que estava com preocupação, que ele queria que todos os seres humanos entrassem no paraíso. Claro, todos os seres humanos não vão entrar no paraíso, mas só por causa desse desejo que ele tinha no coração, Allah subhanahu wa ta'ala garantiu o paraíso para ele. E os sahabas do profeta sallam viviam isso também no dia a dia. A gente muitas vezes tem umas polêmicas que a gente faz entre, por exemplo, Abu Bakr e Ali. Pessoas acham que eles foram inimigos. Olha só uma história interessante também entre Abu Bakr, Omar e Ali, por exemplo. Ali e Omar se encontravam, depois teve uma aya, quando o Corão foi revelado a aya de que quando você foi saudado, responde por uma
saudação melhor. E o profeta explicou que a pessoa que saúda primeiro sempre tem mais mérito. A partir daí, Ali, quando ele encontrava com Omar, eles se encontravam sempre num caminho para ir para a mesquita. E cada vez que Ali encontrava Omar, antigamente Ali tinha o costume de sempre falar primeiro salam aleikum para Omar, porque Omar é o mais velho, por respeito. Agora não, ele mudou de comportamento. Quando Omar está passando, os dois passam, Ali fica olhando para Omar e andando olhando para ele. Tipo, esperando o Omar falar o salam primeiro. Omar acaba, no desespero, acaba falando. Só que isso começou a incomodar ele. Mas o que ele fez? Criou fofoca na cabeça dele contra seu irmão, inventou história contra seu irmão. Não. Ele foi na frente do profeta, que era uma pessoa responsável, porque ele não sabia se ele falasse com Ali diretamente, de repente podia trazer briga. Ele foi no frente do profeta para chamar os dois para conversar. Aí quando ele chegou, Ali começou a rir, porque eles também ficavam brincando entre si. Ali começou a rir de Omar. Aí o profeta Omar perguntou, mas por quê? Ele falou, não. Na verdade, a partir do momento que o profeta Salam falou que a pessoa que falar o salam primeiro é melhor que o outro, e como eles todos faziam parte dos 10 que eram sido prometidos no paraíso. No paraíso deles já eram garantidos. Eu queria que você, Omar, fosse melhor que eu no paraíso. Eu queria que seu lugar no paraíso seja melhor que eu. Por isso que eu sempre quis que você fale o salam primeiro, para ter mais mérito que eu. Olha o nível do amor que eles se transmitiam entre eles. Que Allah subhanahu wa ta'ala facilite que a gente possa transmitir esse amor entre nós, essa rahma entre nós, essa generosidade entre nós, que a gente cada vez mais possa melhorar a nossa fé. Claro, a gente não se reconhece muçulmano porque nós somos perfeitos, mas é porque nós admitimos a nossa falha e nos esforçamos a nos melhorar. O esforço é nosso, o resultado é de Deus. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça que a gente nunca pare de se esforçar para se melhorar. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين أقم الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة